Capítulo 7. Por que não consigo me controlar? Audiobook Perguntas de um Coração escrito por Fernando Lino. Agir por impulsos pode até nos fazer largar em primeiro, mas pode nos tirar da prova por falta de recursos. A vida não é apenas uma corrida de 100 metros, ela é um grande enduro, feito de momentos que exigem alta velocidade e outros que exigem constância, intercalados com momentos de descanso e recuperação. Viver a vida por impulsos nos faz muitas vezes desprender de uma alta quantidade de recursos desnecessariamente e pode nos levar à desistência da mesma. Posso dizer que desde criança sempre fui uma pessoa muito impulsiva, tomar decisões baseadas no momento, nos desejos e nas emoções era muito comum em minha vida. Um dos desafios constantes de seguir a Jesus tem sido equilibrar essa área. Para isso, acredito que Deus tem permitido que algumas coisas aconteçam em minha vida e caminhado comigo para que eu possa aprender frente aos sofrimentos gerados por essas decisões. Uma das vezes que isso aconteceu e que gerou em mim muito aprendizado, foi quando a Ford lançou um carro chamado Fusion. Eu sempre fui de comprar carros por impulso, não importava o tamanho do carnê que viria com o carro, se eu entrasse no carro e me sentisse bem, eu assinava qualquer contrato. Passando em frente a uma concessionária, vi a beleza de carro que acabará de chegar, logo disse comigo mesmo, eu fiz por merecer, e pedi aprovação do financiamento. Na época, eu tinha um carro bom que satisfazia todas as minhas necessidades e as da minha família, que estava pago, mas, algo dentro de mim dizia, sua vida não vai mais ser a mesma quando comprar esse carro. E realmente não foi, piorou bastante. Saí andando com aquele carro, sentindo tudo de bom que ele poderia proporcionar, todos os meus impulsos e emoções satisfeitas e um carnê que mais parecia uma Bíblia no porta-luvas. Em pouco tempo descobri que outros carros melhores estavam sendo lançados, deram uma pequena ralada na lataria do meu carro, minha vida voltou à mesma situação de antes. Mesmo andando no carrão, a diferença é que agora eu tinha um novo carnê para pagar. O problema cada dia ia aumentando, a angústia sentida ao olhar para aquele carro aumentava mais e mais, não só pelo aperto que passávamos para pagar as prestações, mas principalmente pelo fato de saber que poderia ter sido evitado. Mas como não podíamos mudar o passado, era necessário uma ação no presente. Decidi que, mesmo que os outros fossem falar, eu estava falido, se necessário venderíamos o carro. Era preciso aprender para que outras situações como essa não se repetissem. Anotamos de maneira bem clara todo o prejuízo que teríamos com aquela negociação e, decidimos assim mesmo, tomar um prejuízo imediato e deixar um problema que poderia se tornar imenso. Não tomamos mais a decisão por impulso, refletimos bastante e chegamos a um consenso que era o melhor a ser feito: vender o carro. Persistir no erro é doentio e leva à morte. Para ser transformado nessa área sugiro a disciplina e a avaliação. Tomei uma decisão difícil, mas necessária. Conversei com minha esposa e dei o direito a ela de não mais me deixar fechar qualquer negócio com carros no mesmo dia. Decidi que sempre irei para casa e após um tempo de reflexão, pesando os prós e contras, decidiríamos juntos. Já deixamos de fazer inúmeras compras por impulso desde então. Compramos o que não precisamos, com o dinheiro que não temos para agradar pessoas que não gostamos. Autor desconhecido. Da mesma forma na vida relacional, quantas vezes entramos em enrascadas na vida por impulsos? Falamos o que não deveria ser dito, agimos bruscamente e machucamos o outro, respondemos antes de terminar de ouvir, batemos sem ao menos perguntar se realmente estamos apanhando. Conta-se a história de um homem que ao sair do campo, buscando uma vida melhor na cidade, disse à mulher, eu vou vencer na vida e volto para te buscar. Quando você ver um carro branco apontando lá em cima na porteira, pode jogar essa gasolina na casa e queimar tudo, porque eu chegarei com muito dinheiro. Pouco tempo depois, o homem, após inúmeras tentativas de conseguir trabalho na cidade, tem a infelicidade de ser atropelado. Após ser medicado, os médicos descobrem seu endereço na carteira e o entregam na mão do motorista da ambulância para que o levassem para casa e ali continuasse o tratamento.
Ao chegarem lá, a mulher avistou o lindo e brilhante carro branco. Imagine só o que aconteceu. Uma mulher com suas emoções bem treinadas, esperaria o marido chegar e após ouvir seus relatos, caso tudo tivesse acontecido como combinado, eles juntos dariam prosseguimento no plano. Caso contrário, teriam ainda uma oportunidade de tomar novas decisões menos drásticas. Além da expressão "o peixe morre pela boca", podemos dizer que o ser humano morre muitas vezes pelo impulso e pelo instinto. Principalmente no mundo ocidental em que vivemos, não temos o costume de aprender a lidar com nossas emoções. O sangue quente parece que está em nossas vidas desde criança. É muito comum entrarmos em enrascadas por ações impulsivas. Lembro que algumas pessoas possuem um perfil mais retraído para a tomada de decisões e muitas vezes deixam de tomá-las. Deixar de decidir também é uma decisão. Permitir o tempo passar sem tomar as decisões necessárias também pode demonstrar uma falta de controle sobre si e sobre as situações. Perguntas ao seu coração. Quais áreas da sua vida saem facilmente do seu controle? Que decisão você precisa tomar hoje para iniciar um processo de maior controle frente à sua impulsividade? Capítulo 8. Será que tem um imã que atrai problemas? Audiobook Perguntas de um Coração escrito por Fernando Lino. Entrar em um problema é fácil, o difícil é sair dele. Costumo dizer em minhas palestras e cursos que existem dois tipos de problemas. Aqueles que são destinados a nós, e por mais que tentemos evitar, eles acontecem, fazem parte de nossa vida desde que a mesma siga o fluxo normal. Fugir desses problemas é perder oportunidades de aprender. 2. Aqueles que não são destinados a nós, nem iriam existir em nossa vida, mas nós corremos atrás e pegamos com a mão, tomamos posse do que não era nosso e eles passam a fazer parte de nossa história. A maneira que escolhemos viver a vida ditará a forma como vamos vencer nossos problemas. Existem pessoas que parecem jipeiros na vida. Conversando com amigos que fazem trilhas com seus jipes 4x4, eles me disseram que procuram os caminhos mais complicados, pois geram mais emoção, e quando um jipe quebra, parece que o passeio fica ainda melhor. Mas eles não fazem trilha 24 horas por dia. Assim, as pessoas que vivem todos os momentos da vida procurando sarna para se coçarem correm o risco de viver com seus potenciais no limite, sempre quebrando até serem descartadas. Acredite! Normalmente a vida já apresentará problemas suficientes para serem vencidos, não é preciso procurá-los. Eu sei que pode parecer loucura dizer que pessoas procuram problemas, nós não percebemos, mas é a realidade, e para ajudar, ainda existem pessoas que são profissionais em arrumar problemas para nós. Cuidado sempre que estiver perto de pessoas assim. Lembre-se, por mais que os outros tentem arrumar problema para você, no final é você quem vai aceitar ou não a posse do mesmo. Uma vez que estamos dentro do problema, reclamar não ajuda muito na resolução e saída do mesmo, então precisamos trabalhar e buscar aprender com ele. Nós então podemos 1. Trabalhar com nossas forças, sozinhos ou com a ajuda de amigos, e assim conseguiremos resolver muitos deles. Para isso, usamos inteligência, força, garra, proatividade, entre outras capacidades do ser humano. 2. Em alguns casos pode ser que cheguemos ao limite natural e não conseguiremos resolver, mesmo empenhando todo o nosso esforço. Precisamos de alguém maior ao nosso lado, então temos a oportunidade de colocar a espiritualidade cristã em prática e descobrir o amor de Deus por nós, que não necessariamente nos livra de passar por problemas, mas garante estar conosco em todos eles. Mas agora assim diz o Senhor, aquele que o criou, aquele que o formou: não tema, pois eu o resgatei, eu o chamei pelo nome, você é meu. Quando você atravessar as águas, eu estarei com você, e quando você atravessar os rios, eles não o encobrirão. Quando você andar através do fogo, você não se queimará, as chamas não o deixarão em brasas. Isaías 43, 1 e 2. A vida cristã está baseada em um tipo de relacionamento muito difícil de ser entendido em nossos dias. O convite feito por Cristo para seus seguidores é que eles, além de serem filhos de Deus,
escolham ser servos, ou em um sentido mais literal, que eles escolham ser escravos de um novo Senhor, o Deus Criador. Ser servo ou escravo tem coisas boas e coisas não tão boas à nossa vista. Quando somos servos, temos em primeiro lugar a garantia de que seremos cuidados pelo nosso Senhor. É Ele quem proverá e suprirá nossas necessidades, quem nos levará para descansar, quem zelará pela nossa saúde física, entre outras coisas. Mas também, quando somos servos, precisamos submeter a nossa vontade à vontade de nosso Senhor. Podemos tomar nossas decisões, mas somente seremos servos se as mesmas estiverem alinhadas com os princípios e direções dadas pelo Senhor. Jesus resolveu o problema físico de 10 leprosos, mas somente um voltou para ser servo e se entregar ao Deus que havia feito um milagre em sua vida. O que aconteceu com os outros 9? Provavelmente, estavam pensando somente no hoje. A maneira com que nos relacionamos com Deus determinará como passaremos pelos problemas de nossa vida. Buscar a Deus somente quando nos encontramos em grandes lutas, em que detectamos a impossibilidade de vencer sozinhos, pode ser uma estratégia, mas com certeza não parece ser a melhor. No texto de Isaías, o profeta é inspirado a trazer uma palavra direta ao nosso coração, convidando-nos a refletir sobre quem nos criou e nos formou desde o ventre de nossa mãe. E assim como fez com o povo de Israel, nos resgatou, nos chamou pelo nome, ou seja, nos conhece e quer ter proximidade conosco. O resultado disso é que Ele caminhará a vida ao nosso lado. O Deus Todo-Poderoso, que fez todas as coisas, escolheu ser nosso companheiro de viagem pela vida e faz a promessa de que, por mais adversas que sejam as situações, Ele estará conosco. Você não sabe como enfrentar os problemas da vida? É tempo de refletir sobre sua postura. Será que muitos desses problemas têm sido gerados por você mesmo e não seriam seus se buscasse agir com mais sabedoria e seguir os princípios de Deus para uma vida sustentável? Será que a angústia gerada em seu coração existe porque você não tem um relacionamento mais próximo ao Deus que quer ser seu Senhor? O impossível pode acontecer. Me lembro de quanto a vida me proporcionou a impossibilidade de realizar um grande sonho. Eu e minha esposa chegamos à conclusão que depois de um bom tempo, queríamos ter uma criança. Tentamos então por alguns meses, a demora começou a inquietar-nos, então ela decidiu fazer todos os exames e constatou-se que estava tudo normal. Eu então comecei a fazer os meus e recebo uma notícia trágica para minha alma. Após repetir pela segunda vez os exames, a médica nos diz: pelo resultado dos exames, você não poderá ter filhos. Mesmo com tratamento especial, as chances são remotas. Minha autoestima foi lá embaixo. O coração ficou apertadinho. Muitos questionamentos me tentaram. Como? Mas eu não sou filho de Deus? Eu não tenho servido na igreja? Eu não tenho ofertado meu melhor? Por que isso tem que acontecer comigo? Mas, após um tempo de choro na presença de Deus, eu decidi trocar a campanha de oração e as promessas em busca de um milagre, por uma entrega única e sincera, dizendo à minha esposa: Deus passará conosco, durante um ano não mais falaremos a respeito. Após isso, se você quiser, tentaremos outros meios, mas sabendo que quem dá a vida é Deus. Se Ele não quiser nos tirar desse problema, Ele passará conosco. A caminhada cristã me ensinou que Deus poderia passar comigo por aquela situação. Embora alguns não achem que isso seja fé, minha fé era que Deus estava conosco, operando milagre ou não, Ele estava conosco. Perguntas ao seu coração. Que atitudes você identificou que precisa deixar para evitar atrair problemas? Capítulo 9. Eu realmente preciso perdoar? Audiobook Perguntas de um Coração, escrito por Fernando Lino. Imagine que nos últimos 12 meses, na sua casa, você não tivesse jogado nenhum lixo fora. Teria virado uma lixeira, com ratos, baratas, moscas e doenças. Um horror, uma situação incontrolável. Dr. Fábio Damasceno. Para falar desse perdão, gosto da ilustração comparando a nossa vida com uma casa. Podemos imaginar que no dia a dia de uma moradia é normal a produção de lixo, algumas em maior, outras em menor volume.
O que aconteceria se nós assumirmos o comportamento de não mais retirar o lixo de casa? De certa forma, deixar de perdoar é fazer a mesma coisa com a nossa vida. Durante a convivência, vamos gerando lixos emocionais a partir de nossos relacionamentos, e quando não perdoamos, começamos a acumular lixos emocionais. Frente a essa real necessidade, podemos tomar algumas posições. 1. Uma posição possível é se acostumar com o lixo. Você já deve ter tido a experiência de chegar em um local mal cheiroso, em um primeiro momento. Nossa resposta é de repúdio e mal-estar, mas, se decidirmos ficar ali por mais um tempo, aos poucos vamos nos acostumando até chegar ao ponto absurdo daquele mau cheiro não mais nos incomodar. Ao assistir às histórias dos acumuladores compulsivos de lixo, achamos uma loucura, mas será que nós muitas vezes não agimos assim com os nossos lixos emocionais? Para trabalhar essa questão é importante avaliar a situação, muitas vezes com o auxílio de uma pessoa de confiança, ou um profissional da área, quem sabe até um líder espiritual. Ou então um amigo íntimo que queira nosso bem e já tenha vivido essa experiência de organizar e limpar a vida. Será que preciso mesmo perdoar? Será que minha vida seria melhor se eu fizesse uma limpeza nessas situações que eu não perdoo? 2. Uma segunda posição tomada por algumas pessoas segue a linha de que, se as relações podem provocar o lixo emocional, então escolhe-se não mais permitir relacionamentos profundos, e com isso, evita-se o lixo. Tal atitude é como escolher viver a vida sem se alimentar. O fato de nos alimentarmos automaticamente produz lixo. A questão não é deixar de gerar lixo e sim, o que estamos fazendo com o mesmo. Não há dúvida que uma vida sustentável precisa se preocupar em gerar o mínimo de lixo possível, mas evitá-lo totalmente é inviável. Em um dos cursos que fiz sobre relacionamentos, o palestrante dizia que quando passamos pelas intempéries da vida, corremos o risco de nos fechar para os relacionamentos, tentando nos proteger dos ferimentos e lixos produzidos pelos mesmos. Isso seria como colocar uma película protetora contra feridas relacionais. Eu não me aprofundo em meus relacionamentos e assim eu não serei ferido. Fazer isso é como dizer: eu não vou me alimentar para não sujar a louça e produzir lixo. Nos privamos do crescimento e amadurecimento que poderia ser gerado em nós pelos relacionamentos por medo de nos ferirmos novamente. O que fazer com o lixo? Me lembro de uma das últimas mudanças que fizemos em família. Praticamente todos têm uma história de mudança para contar, no meu caso. O que chama a atenção é que estávamos tendo muito trabalho para arrumar as coisas na casa nova, colocar cada coisa em seu lugar. Foi quando me ofereceram um serviço desconhecido até então para mim, o personal organizer. Isto é, alguém que presta o serviço sugerindo possíveis limpezas e a melhor utilização dos ambientes, auxiliando na organização dos mesmos. A espiritualidade cristã mostra Jesus como sendo mestre em organizar os ambientes da vida do ser humano. A Bíblia relata que a humanidade é parte da criação de Deus, feita de forma especial, e como todo criador tem um propósito e um projeto para a sua criação, não é diferente com Deus. A esse projeto podemos dar o nome de Reino da Organização e da Ordem. Onde Deus está, não há lugar para o caos, mas o homem decide deixar o projeto do reino de Deus e partir para um voo solo, criando seu próprio projeto onde ele mesmo é o rei, e com essa decisão, vem a desordem e a desorganização. Sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que me concebeu minha mãe. Salmos 51:5. Pela influência da nossa cultura, podemos de maneira errônea achar que esse pecado é a relação sexual, mas com um aprofundamento bíblico. Logo percebemos que é uma herança vinda de Adão pelo acontecimento narrado em Gênesis capítulo 3, onde Adão e Eva comem da árvore do conhecimento do bem e do mal. Gosto também de uma das percepções quanto à palavra pecado, que nos ajuda a entender que pecar é errar o alvo. Assim, se o nosso Criador tinha para nós um projeto, pecar é sair desse projeto e nos distanciar do projeto inicial para as nossas vidas. Isso tudo nos ajuda a compreender o que Jesus fez por nós, através da nossa religação com o Criador. Ele possibilitou uma nova arrumação para todo aquele que quer colocar a casa em ordem. Ele vem para nos salvar desse caos em nosso interior e em nossos relacionamentos.
Primeiramente, o propósito da obra de Jesus é possibilitar a restauração do relacionamento quebrado entre nós e nosso Criador. Por herdarmos o pecado de nossos pais, herdamos também os lixos dessa quebra de relacionamento. O salário do pecado é a morte. Por nascer assim, muitas vezes o ser humano se acostuma com esse mau cheiro e se permite viver toda a vida sem se preocupar com essa falta de relacionamento com o Criador. Já tratamos um pouco disso no capítulo Quem Sou Eu? Jesus é a expressão maior da vontade de Deus de limpar todo esse lixo gerado pelo pecado. Ele é o perdão, a limpeza e a organização do ambiente. Ao dizer perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Jesus estava promovendo toda a limpeza necessária para a restauração dessa relação. Nenhum homem conseguiu acertar o alvo sozinho e não acumular lixo. Também não conseguiu limpar esse lixo sozinho. Jesus foi o único que, ao se manter limpo, oferece isso a toda a humanidade. Ter Jesus como Salvador é permitir que Ele seja a limpeza em nós e por nós. Uma vez que nos livramos de todo o lixo e abrimos caminho para estabelecer um relacionamento entre nós e Deus, nos capacitamos a restaurar nossos relacionamentos com nosso semelhante. Uma vez perdoados e limpos em Jesus, podemos perdoar e limpar nossos relacionamentos interpessoais. Negar o perdão ao meu próximo demonstra que eu ainda não aceitei o perdão de Deus em Jesus. Costumo usar o desenho do ciclo da mágoa para nos ajudar a perceber por que algumas áreas de nossa vida estão estáticas por causa da falta de perdão. Ao ser ferido em nossa vida e decidir guardar isso em forma de mágoa e ressentimento, vez após vez isso reaparece e influencia nossas atitudes ao ponto de ferirmos outras pessoas. Essas pessoas, uma vez feridas, também podem escolher nutrir esse sentimento ruim e também terão como base de suas atitudes esse alicerce. É preciso romper com o ciclo da mágoa. Jesus pode nos ajudar com isso, uma vez que por amor a nós, Ele interviu na história e nos capacitou com o dom da reconciliação. Podemos permitir a quebra desse ciclo em nossas vidas e ainda ajudar pessoas à nossa volta a romper isso. O perdão é o foco do processo de cura interior. O crescimento e desenvolvimento espiritual, o amadurecimento psicológico passa necessariamente pelo perdão. Dr. Fábio Damasceno. Perguntas ao seu coração. Quem são as pessoas que você vai perdoar? Quem são as pessoas a quem você vai pedir perdão? Capítulo 10. Qual a minha motivação para servir o próximo? Audiobook Perguntas de um Coração escrito por Fernando Lino. Deus não contabiliza créditos e débitos. Quando ouvi essa mensagem de um famoso pastor, meu pensamento logo partiu da teologia para a contabilidade, segundo o conceito da contabilização. Toda ação gera um débito e um crédito. Nossa teologia atual pode nos fazer pensar que o trabalho para o reino de Deus, visando ajudar o próximo, pode gerar para nós um crédito no céu. Me lembro de um momento de minha vida que me encontrava com o coração bastante conturbado por estar servindo a Deus com bastante intensidade. Chegando a um estresse ministerial, cansado por não ver o resultado do trabalho e recebendo críticas de pessoas que pouco estavam servindo. Ao conversar com um amigo, abria meu coração e perguntava por que não mais sentia a alegria de ser cristão. Ele me fez uma pergunta que me tirou daquela situação. Ele me disse: Deus ama quem você é, ou o que você pode fazer para Ele. E disse mais: o prazer de Deus está em você ser salvo com um coração quebrantado ou em você ser um batalhador e servo na igreja com um coração amargurado. É claro que essas duas coisas não são antagônicas e precisam caminhar juntas, porém a questão é que uma tem prioridade frente à outra, dependendo da minha decisão. Posso colocar meu prazer em ser salvo e estar perto de Deus recebendo a motivação para servir, ou então colocar minha prioridade em servir e fazer o que precisa ser feito na igreja e correr o risco de esquecer a paz que Deus dá aos salvos. Assim como o cansaço em servir é inevitável, a paz de estar ao lado de Deus também. A questão é que um coração cansado pelo serviço pode não perceber a paz que lhe é oferecida. Fazer o bem cansa. Se não desfalecermos. Na minha primeira viagem de avião, embora buscasse manter a calma, aqueles avisos de primeiros socorros me chamaram a atenção. Eu pensava assim:
Se esse negócio é seguro, por que em todos os voos essas pessoas têm que ficar fazendo essa encenação e explicando como agir em casos de acidentes? Cheguei à conclusão que pessoas podem estar voando pela primeira vez e outras podem estar ali, sem nunca prestarem atenção no que lhes é falado. Mas todos precisavam saber que em caso de despressurização máscaras cairão à sua frente. Se houver crianças ao seu lado, primeiro coloque a máscara em você e depois ajude o outro. Acredito que seria importante criar um procedimento de segurança para quem voa no trabalho de nossas igrejas, pois pessoas têm ido a óbito espiritual e levado outros com eles. Pelo simples fato de desconhecerem que em momentos de despressurização da fé, precisamos primeiramente colocar a máscara do oxigênio de Deus em nós para, posteriormente, tentar ajudar a salvar outros. Podemos levar pessoas para perto de Deus e nós mesmos não estarmos lá. A busca intensa pela felicidade já comentada anteriormente, novamente pode nos invadir, principalmente quando nos achegamos a Deus e não deixamos a ideologia do eu, em favor do nós. Corremos o risco de buscar prazer fazendo bem para outros, isto é, fazer o certo com a motivação errada. O fato de termos recebido muito de Deus precisa ser a motivação que nos leva a repartir com o nosso próximo, não só o dinheiro, mas nosso conhecimento, nosso tempo, nosso pensar, isto é, nossa vida. Não há dúvidas que fazer o bem, faz bem. Quando plantamos na vida de outros e com a motivação correta, não há como não colher os frutos que estão sendo plantados. Às vezes, esses frutos são facilmente percebidos e outras vezes, ficarão às próximas gerações. Por exemplo, eu não tenho dúvidas que servir na igreja foi fundamental para meu sucesso empresarial, embora as pessoas hoje digam que porque eu sou um empresário e profissional de sucesso, consigo colaborar com o desenvolvimento da igreja. Poucos sabem que foi na igreja que descobri muitos de meus pontos fortes e fracos. Foi através das oportunidades que essa igreja tão ruim, criticada pelas pessoas, que eu consegui ser o melhor marido, pai e profissional. Por pior que pareça ser a igreja, ainda é o local mais indicado para que possamos estar e aprender de Deus em comunidade. Perguntas ao seu coração. Como está o seu nível de cansaço e estresse em servir o outro? O que você vai fazer que lhe ajude a se aproximar mais do Deus que tem o oxigênio que você precisa? Capítulo 11. Como ser um eterno aprendiz? Audiobook Perguntas de um Coração escrito por Fernando Lino. Ir à escola e simplesmente adquirir conteúdo, fazer a prova e tirar boa nota não quer dizer que aprendemos. Pode ser que apenas decoramos, porém quando aquilo passa a fazer sentido em nossa vida e muda nossa maneira de pensar e agir, podemos dizer que iniciou-se um processo de aprendizagem. À medida em que a vida passa, corremos o risco de decorar ao invés de sermos discípulos que aprendem eternamente. Podemos buscar uma igreja com o intuito de sugar e consumir todo o conhecimento cognitivo possível e quando aquela instituição ou líder não mais nos satisfazer, então logo procuramos outra. Ser um eterno aprendiz passa por honrar e respeitar nossa história, entender que somos quem somos pela graça de Deus e pelas pessoas que passaram e passam em nossa vida. Por cada gesto, abraço, olhar, palavra, seja ela boa ou ruim, tudo isso nos ajudou a ser quem somos hoje. A aprendizagem é vida transformada a partir de um ensinamento, e é potencializada quando acontece em meio a emoções. Trago alguns exemplos de como podemos reconhecer o quanto aprendemos nessa vida. Na grande maioria das citações abaixo, o aprendizado aconteceu vida na vida. Isso nos faz refletir também sobre a importância de andar junto e proporcionarmos momentos de troca de experiência. Certa vez, ouvi de um mestre que, para um equilíbrio na vida, precisamos ter próximo de nós pessoas que nos olhem como exemplos ou referenciais, e que busquem aprender conosco. E também ter pessoas que são exemplos para nós com as quais possamos aprender algo. Isso evita fazer da vida um jogo de interesses onde só queremos nos aproximar de quem pode nos oferecer algo. Evita que possamos cair na armadilha de achar que só temos a oferecer e não mais precisamos aprender. O amadurecimento nos leva ao entendimento que somos um eterno aprendiz. É claro que não daria para escrever tudo o que aprendi com cada pessoa que passou em minha vida, e também não posso dizer que já aprendi tudo, estamos sempre em processo de aprendizagem. As citações visam fazê-lo refletir o quanto você aprende com as pessoas à sua volta e o quanto você ensina. Valorize,
Respeite e honre as pessoas que lhe ensinam. Aprendendo com minha família. Com meu pai, aprendi a negociar, a vender, a comprar, a arriscar e a não ter medo de fechar um negócio. Aprendi também a importância de se relacionar bem e ser querido pelas pessoas. Com minha mãe, aprendi a lutar na solidão, sonhar alto e a perseguir com o sonho, superar barreiras e a não se entregar deixando-se abater por qualquer coisa. Com minha avó, em memória, aprendi a ser uma pessoa muito disposta, a servir sempre, a ser útil aos demais, a fazer o que é certo mesmo que reclamando. Com meu sogro, aprendi a importância de ser simples e de permanecer firme nos propósitos do Senhor, mesmo em meio a lutas e dificuldades. Com minha sogra, aprendi a importância de manter a calma em horas de dificuldade e ficar firme na fé frente a situações de calamidade. Aprendi também como faz bem perdoar. Com minha esposa, aprendi a amar e ser amado, a me entregar em um relacionamento e servir incondicionalmente, a ouvir. Aprendi também a importância de ter alguém ao seu lado que acredita em você, que valoriza e apoia os seus dons e seu trabalho. Com meus filhos, aprendi a me doar mesmo sem receber nada em troca. Aprendi também a me arrepender e mostrar meus erros na medida em que eles vão amadurecendo. Com eles percebi o valor de um abraço sem interesse, da importância de transmitirmos segurança para nossos liderados. Com outros parentes, aprendi a cuidar dos mais velhos como forma de honra, a ser feliz mesmo em meio à simplicidade, a proteger a família acima de tudo nesta vida, a discutir e a perdoar, a servir com alegria. Aprendendo com meus pastores e líderes espirituais. Me lembro bem de quando cheguei na igreja, fui recebido por um pastor que amava seu trabalho e não se parecia em nada com os pastores da mídia atual. Ele gastou tempo e esforço comigo porque acreditou em mim. Foi ele quem me deu a primeira oportunidade de falar em público, e despertou o dom da comunicação em minha vida, o que atualmente me ajuda, e muito, em meu trabalho. Logo na minha mudança de cidade e também de igreja, meu novo pastor era um profundo conhecedor da alma humana, me estimulou muito a ser um empreendedor, a abrir novas portas e a lutar contra as barreiras de um novo trabalho desacreditado por muitos. Aprendi também nesse tempo a me articular melhor para vender minhas ideias. Nessa mesma igreja, fui pastoreado e cuidado por outro servo de Deus, com quem aprendi a honrar e obedecer minha liderança. Aprendi a cuidar bem daquilo que é entregue em minhas mãos e a lidar com a liberdade e confiança recebida do líder. Em uma nova etapa de minha vida, no final da minha formação teológica, fui ser ovelha de outro pastor na cidade de Campinas, que me ensinou bastante como ser resiliente. A como o líder precisa passar pelos problemas da vida sem perder o foco e também sobre a importância de equilibrar razão e espiritualidade na vida. Em muitos cafés e almoços, aprendi com amigos, pastores de outras igrejas e denominações, a não fazer separação e abençoar o corpo de Cristo. A abrir mão do bairrismo religioso e ser bênção na vida de homens e mulheres de Deus independente de sua placa de igreja. Aprendendo a aprender. Todas essas pessoas e muitas outras acreditaram em mim. Viram em mim coisas que pessoas comuns não viram, confiaram trabalhos importantes em minhas mãos e auxiliaram meu desenvolvimento. Alguns podem perguntar, mas não foi Deus quem mudou sua vida? Eu posso responder com convicção que sem Deus eu não seria quem sou hoje, mas, como Ele fez isso? Ele colocou pessoas à minha volta e as usou para me ensinar a viver através do agir do Espírito Santo. Me fortaleceu nas mudanças mais difíceis, e assim, me tornei quem eu sou. Não que eu já tenha alcançado. Embora eu escreva muitas coisas que aprendi, ainda me considero um pequeno aprendiz. Embora tenha feito muitos cursos, ainda quero fazer mais. Ainda que já consiga compreender alguma coisa da Bíblia, ainda quero compreender mais. Com tudo isso que aprendi, só sei que sozinho nada sei, porém, sei que Deus sabe e Ele usa as pessoas ao meu lado para me ajudar a saber. Tenho visto pessoas que entram em um pseudo-cristianismo, se tornam boas repetidoras de ritos e bons costumes, até recebem muito ensinamento, mas não permitem uma real transformação em suas vidas. Um dos mais importantes motivos pelo qual Deus estabeleceu a igreja e a liderança da mesma, é fazer discípulos de Jesus até que todos se pareçam mais e mais com Ele. O fato das igrejas estarem se enchendo é sinal de que isso está se cumprindo? As pessoas de hoje não querem aprender? A liderança de hoje quer que seus liderados aprendam a aprender?
É preciso repensar nosso modelo de ensino e aprendizado. Quem sabe o modelo de Jesus seja bom para nós. Vida na vida, Jesus ensinava seus discípulos a viver através de seu modelo. Ensinava mais fora do que dentro do templo. Eles não aprendiam só nos cultos ou células. Muitos dos aprendizados aconteceram em locais comuns, durante a caminhada, em almoços, cafés, nas esquinas ou embaixo de árvores. O apóstolo Paulo, no versículo abaixo, nos ensina que boas palavras ajudam, mas o exemplo faz toda a diferença no processo de ensino e aprendizagem. Onde será que as pessoas terão mais oportunidade de aprender com nosso exemplo? Em momentos planejados, onde facilmente vestimos nossa veste de supercristão, ou em momentos informais de nossa vida onde estamos apenas sendo cristãos? Tornem-se meus imitadores, como eu o sou de Cristo. 1 Coríntios 11:1. Perguntas ao seu coração. Você tem um coração de aprendiz? Quais as pessoas são anjos de Deus que te ensinam e são exemplos para você? O que você aprendeu e aprenderá com elas? Em quais áreas você pode ser bom exemplo para outras pessoas? O que você precisa fazer para começar a transmitir esse conhecimento? Capítulo 12. O que a morte significa para mim? Audiobook Perguntas de um Coração, escrito por Fernando Lino. Não é pelo fato de eu parar de falar na morte que ela deixa de me atormentar, e sim, pelo fato da ressignificação da mesma. Jesus Cristo oferece isso a todos os cristãos. Falar de morte nunca é fácil. Eu fui criado em uma família que, ao escapar uma frase como "quando eu morrer", todos exclamavam: "Vira essa boca para lá", ou então, "bate na madeira e pare de falar nisso". Entendi que era importante a gente nem falar na morte. Eu pensava que se falasse muito, ela poderia aparecer. Agradeço muito a Deus por uma conversa libertadora que tive um dia com o meu sócio. Ele me disse, antes de uma viagem ao exterior, que havia deixado uma carta para mim na sua casa. E que se algo acontecesse com ele, era para eu pegá-la, pois lá havia instruções de como eu deveria proceder com a parte dele. Eu logo arrepiei e disse: "Para de falar isso, não vai acontecer nada, parece que está planejando sua morte". Ele então me perguntou: "Essa possibilidade existe? Se acontecer, você saberá o que fazer". E completou: "Eu sou cristão e a qualquer momento Deus pode me chamar e já deixo tudo preparado para caso isso aconteça". Os que ficam têm todas as informações necessárias para tocar a vida bem, sentindo apenas minha falta e não o tormento de muitas outras dificuldades. Eu fiquei abismado com a maneira que ele falava tão tranquilamente da morte, ou apenas da possibilidade que existia dele morrer. Eu pedia com veemência que ele parasse de falar nisso, mas ele me dizia: "Até parece que você não é cristão, pois a morte para nós é uma promoção". E ainda me contou como foi a morte de seu pai. Disse que seu pai havia sido um homem de Deus, exemplo de fé, mas adoeceu, foi para o hospital, e toda a família orava para que Deus o restaurasse e ele voltasse para casa. Em uma sexta-feira, meu sócio foi visitar seu pai e logo pela manhã teve um diálogo interessante com ele. Seu pai disse: "Filho, cuida de tudo por aqui. Por favor, não confunda mais a cabeça de Deus. Já me alinhei com ele e quando ele me chamar, vou em paz". Na mesma noite, o hospital ligou informando que ele havia falecido. A partir dessa conversa, eu ressignifiquei minha crença a respeito da morte. Percebi que o que a Bíblia diz a respeito da mesma está lá para ser vivenciado e não apenas como teoria. A partir disso, nunca mais tive medo da morte, ou de falar da morte, ou até de enfrentar a mesma com aqueles que amo. Preparar nossa mente para a possibilidade da morte, seja conosco ou com pessoas que amamos, é questão de saúde mental e espiritual. Não estou falando de querer se entregar e morrer, apenas de saber que Deus é bom, nos ama e cuida de nós. Pois, se Ele está no controle, nós estamos fazendo tudo o que podemos para manter nossa saúde espiritual, física e relacional. Por que temer a morte se a Bíblia relata que é a oportunidade de viver eternamente o reino de Deus, para todos aqueles que creem que Jesus veio, venceu a morte e nos deu vida? Esse discurso que adotei acabava soando frio, pois até pouco tempo eu nunca havia vivenciado a perda de alguém tão próximo, mas quando minha avó faleceu,
Aquela que havia ajudado a me criar e era uma das pessoas mais próximas em toda a minha existência, tive a oportunidade de colocar em prática tudo isso. Em meio ao choro, sim, mas sem mágoas, culpas e ressentimentos, tendo a certeza que até o último momento eu e minha casa fizemos o melhor possível para ela. Choramos e vivenciamos o luto, aceitamos a perda, falamos sobre a perda, sobre a importância dela, amigos nos abraçaram, parentes vieram de longe para nos apoiar, não foi fácil. Mas conseguimos nos desconectar dela, ficaram somente as boas lembranças que muitas vezes ainda nos provocam emoções, mas continuamos nossa vida em busca de elaborar o luto, permitindo-nos chorar e experimentar o milagre do consolo de Deus para essas horas. Não há dúvida que em caso de perdas abruptas e de mortes não naturais, todo esse processo de luto é mais doloroso, mas, será que deixar de falar nesse assunto, esconder das crianças a questão da morte, ou acreditar que isso não irá acontecer tão próximo de nós, nos ajudará a enfrentar situações como essa? Faz sentido para você que Jesus Cristo já venceu a morte e isso deve fazer diferença em nós mesmo antes dela acontecer conosco? Será que se tratássemos a morte de maneira mais natural em nossas conversas, como uma possibilidade de que a qualquer momento podemos enfrentá-la, seríamos pessoas melhores? Por muito tempo eu não queria pensar nisso porque teria que viver de maneira melhor comigo, e principalmente com aqueles que eu amo, pois quando passo a considerar a morte como uma possibilidade real, eu perdoo mais, amo mais, abraço e beijo mais, vivo com mais intensidade, dou menos desculpas, sinto menos culpa, culpo menos a Deus e culpo menos as pessoas. Enquanto vivemos com o pavor da morte, a morte se faz presente mesmo antes do que deveria. Temos medo do que não conhecemos, uma vez que conhecemos a Jesus e Ele se torna nosso Senhor e Salvador, e nos apresenta a morte como vencida. Penso que a questão da morte precisa ser ressignificada em nossa vida. O mesmo sentimento que existe em um não cristão frente à morte, não pode atormentar nosso coração na caminhada cristã. Avalie sua vida e a forma como você aprendeu a tratar esse assunto. Pense também se ainda existem lutos não elaborados em sua existência, isto é, se a morte de alguém ainda influencie muito sua vida. Não é questão de lembrança, mas de influência. Se preciso, busque apoio de um profissional ou um líder espiritual, mas não deixe que o assunto morte o impeça de viver. Perguntas ao seu coração. Você tem medo da morte? O que você sente quando fala ou ouve falar na possibilidade da morte? Você sofreu perdas de pessoas queridas já há um bom tempo e sente que sua vida ficou parada lá naquele momento? Que estratégia você poderia ter para se preparar melhor para lidar com possíveis perdas, assim como preparar sua família? Capítulo 13. Por que eu preciso do Evangelho? Audiobook Perguntas de um Coração, escrito por Fernando Lino. Para entender melhor o porquê precisamos do Evangelho, é preciso entender o que é o Evangelho. Evangelho significa boas notícias. Se temos boas notícias, pressupõe-se que existam as más notícias. Quais são as boas notícias e quais são as más notícias? A Bíblia nos apresenta a humanidade sendo criada por Deus de uma forma diferenciada, não necessariamente sendo melhor em detrimento do restante da criação, mas sendo o ápice da mesma. No ser humano, Deus coloca uma pitada de si próprio. Somos criados à imagem e semelhança de Deus. Isso quer dizer que, entre outras coisas, temos o poder de decisão, a liberdade de escolher os caminhos que queremos trilhar. Mas esse Deus Criador também é um projetista. Ele desenha a história da humanidade para que a mesma viva eternamente se relacionando com Ele, como amigos, parceiros na caminhada, ao ponto de toda tarde haver um encontro para colocar o papo em dia segundo Gênesis. Esse projeto que chamamos de Reino de Deus, ou Deus no comando, começa na concepção do ser humano e se direciona sempre para a vida, cada vez mais vida. Costumo dizer que no projeto original de Deus não haveria oxidação ou envelhecimento como temos atualmente. Algumas profissões ligadas à estética provavelmente não existiriam caso o homem estivesse decidido a se manter no projeto inicial de Deus. No livro de Gênesis ainda,
No capítulo de número 3, uma bifurcação surge nessa história, um momento de decisão. O homem é levado a duvidar que Deus realmente tem o melhor caminho. E então, decide sair do projeto do seu Criador e inicia uma carreira solo, criando o seu próprio projeto. Com isso, ele se desconecta do Criador e começa a destinar-se para outro alvo. Ele erra o alvo original. A isso damos o nome de pecado. Quando o homem deixa de viver perto de Deus e decide por viver perto de si mesmo, o projeto Deus no controle é trocado pelo homem no controle. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos 6:23. Com isso, vem a má notícia. O resultado dessa escolha já informado anteriormente por Deus é a morte. Costumo dizer que entra no computador da humanidade o vírus da morte. Um novo destino gerado por uma nova escolha. O projeto Homem no Controle terminará na morte, terminará longe do Deus Criador, terminará longe do Deus que é fonte de vida. Sem a fonte de vida nós morremos, então concluímos que, no projeto do homem nascemos para morrer. Isso pode nos ajudar a entender por que temos tanta dificuldade com a morte. Não faz parte da criação original da humanidade. Essa escolha feita pelo primeiro homem, Adão, passa de geração em geração. Tirou de nós o direito de escolher se nasceremos ou não com a essência de pecador. Além disso, nós também, quando tomamos consciência do poder de decisão, acabamos decidindo pecar e nos distanciar conscientemente de Deus. O abismo entre o homem e Deus aumenta cada vez mais. Você pode até pensar: então eu vou parar de ler a Bíblia, nem chegou no 3º capítulo e já estou destinado a morrer. Realmente muitos de nós ou não sabemos das más notícias, ou sabemos, porém não conhecemos as boas. Outras vezes, até conhecemos as boas, mas não cremos. Quais são as boas notícias? Esse Deus que nos projetou para a vida não desiste de nós, independente de nossa rebeldia e de nossas escolhas, Ele continua nos amando. Porém, Ele é justo. Se o homem pecou, ele deve vivenciar o resultado dessa decisão. Qual é a saída? Alguém sem pecado, que como Adão não nasce contaminado por essa pecaminosidade. E não somente isso, alguém que ao viver aqui na terra mostre que, embora tentado, é possível decidir ficar perto de Deus. Procura-se entre os seres humanos, contudo não se encontra alguém assim. Ninguém é digno de mudar essa história. A tristeza aumenta ainda mais. Então, entra na história a graça de Deus. Ele provê um substituto, alguém que nasceria da mulher, porém não herdaria a pecaminosidade da raça humana, pois seria concebido pelo Espírito do próprio Deus. Sua mãe ficaria grávida sendo ainda virgem. Assim, Deus envia seu próprio Filho para viver em nosso meio, mesmo sabendo que ele sofreria em nosso lugar, substituindo a humanidade na difícil tarefa da morte. Entretanto, não há comparação entre a dádiva e a transgressão. Pois se muitos morreram por causa da transgressão de um só, muito mais a graça de Deus, isto é, a dádiva pela graça de um só homem, Jesus Cristo, transbordou para muitos. Romanos 5,15. O Evangelho é uma pessoa, Jesus Cristo é o Evangelho. Lá no início, um justo pecou e com ele toda a sua descendência pecou. E o resultado disso é a morte. Agora um novo justo chega ao mundo sem pecado e decide não pecar. Não se contentando com isso, ele decide consumar o projeto de salvação da humanidade. Ele vai além, morre no lugar de todos que estavam destinados a padecer. Isso é o que justifica a humanidade pecadora, um ato de justiça salvadora de Jesus feito naquela cruz por mim e por você. Por que eu preciso do Evangelho? Para me conectar novamente com o Deus provedor da vida, não somente hoje aqui nesse mundo, porém eternamente. Sem ele sou um motor funcionando sem chances de abastecimento. A hora que o combustível acabar, a morte chegar, é o fim. Por mais bonito, inteligente e rico que eu seja, o motor irá parar de funcionar um dia. A espiritualidade cristã vem então nos oferecer esperança, pois a morte física não é o fim, e sim a continuidade de uma jornada perto de Deus eternamente. Essa esperança está baseada no fato de que o mesmo Jesus que morreu no lugar da humanidade pecadora, não permaneceu morto. Deus,
o Pai o ressuscitou de entre os mortos e posteriormente o levou para preparar morada eterna onde estaremos para sempre conectados com Deus. Perguntas ao seu coração. Você acredita nas boas notícias do que Cristo fez por você? Gostaria de fazer uma oração a Deus dizendo que acredita? O que te impede? Se você ainda não fez isso, faça isso agora. Diga a Jesus Cristo: eu te recebo em meu coração como meu Senhor e Salvador. Como você acha que essas boas notícias podem e devem impactar sua vida no dia a dia?